Não sou a pessoa mais sem vergonha do mundo, mas considero-me alguém com pouca vergonha, né, no bom sentido. E uma das provas vivas disso é esse canal aqui no YouTube, onde eu me exponho, dando o meu ponto de vista, a minha opinião, fazendo vlogs, falando sobre assuntos, sem qualquer tipo de medo ou receio. E caso haja, eu supero, né? A vergonha, no caso, porque obviamente eu sinto vergonha, tanto para gravar vídeos, tanto para fazer outras coisas no meu dia a dia, na minha vida, mas tenho algumas estratégias, que eu utilizo para que eu possa superar essa vergonha ou esse medo, e eu vou falar sobre isso aqui neste vídeo. Por que é que nós sentimos vergonha? Eu acho que o sentimento de vergonha vem de um lugar de... Vem de um medo de julgamento, vem daquele receio de que nós temos que as pessoas falem mal de nós, que as pessoas nos julguem, que as pessoas nos apontem o dedo. Então, a primeira coisa que eu penso e que eu sei que eu tenho essa crença dentro de mim é que eu não sou tão importante assim como eu acho. Eu já falei sobre isso aqui num dos vídeos do canal, onde acho que o título é Tu não és tão importante assim. Então, é uma crença que eu tenho e eu acredito que isso me ajuda muito. Eu não sou tão importante como eu acho. No máximo, eu sou importante para os meus pais. E olha lá, os meus pais também têm as suas questões, as suas situações e não vão passar a vida a olhar para mim e a falar de mim, julgando ou elogiando. Qualquer que seja a possibilidade. Então, eu vou ter medo de que se as pessoas não veem importância em mim, e mesmo que as pessoas falem de mim por algum motivo, isso também não é importante para mim. E de qualquer forma é a opinião das pessoas. E a opinião das pessoas não pode te parar, não pode me parar e não pode ter impacto na minha vida. Principalmente quando são opiniões ou julgamentos infundados. E normalmente é assim, as pessoas falam o que elas querem, as pessoas julgam como elas querem. E na maior parte das vezes é sem fundamento algum, é sem lógica alguma. Tanto eu como tu também temos as nossas opiniões em relação a pessoas, em relação a situações, mas são só nossas opiniões e não tem nenhum impacto na vida do outro e não significa que é uma verdade absoluta, percebes? Então é assim como eu me vejo como um ser sem qualquer importância e as minhas atitudes, as minhas ações não são relevantes para os outros ao ponto deles pararem as suas vidas e ficarem a falar de mim, ficarem a me julgar. E mesmo que o façam, será por alguns minutos, alguns segundos, no máximo se calhar algumas horas, mas acho muitíssimo difícil isso acontecer. Acho muito difícil alguém falar de mim durante horas. Acho muito difícil alguém falar de mim durante minutos, minutos e minutos. Acho muito difícil alguém parar a sua vida para falar de mim, para olhar para mim, para me julgar, para me apontar o dedo. E caso façam isso, também será por alguns minutos, alguns segundos, alguns minutos, o que não é relevante para mim. Então é isso que eu penso. Eu penso que as pessoas, apesar de terem as suas opiniões, apesar de sim julgarem os outros, o que é muito comum, obviamente que eu não estou isenta disso, tu não estás isenta disso, e sim vão te julgar, sim vão me julgar, mas a questão é, isso não é importante, entendes? E também não podemos ter esse medo por nós sabemos que as pessoas julgam e que as pessoas falam, que as pessoas opinam. Não podemos deixar que isso nos pare, porque se calhar não. Ok? Se calhar não vão falar de ti, se calhar não vão te julgar, se calhar não vão te apontar o dedo. Então, pode ser que sim, pode ser que não, mas de qualquer forma não é importante, tu não és tão importante assim e tu não podes te ver com tanta importância, eu não me vejo com tanta importância, tu não és importante para mim, não sou importante para ti, apesar de estares aqui a assistir esse vídeo, por algum motivo, caso eu tenha postado lá no meu Insta, caso tu tenha aparecido no teu feed, tu clicaste para assistir porque se calhar achaste interessante, achaste que vais aprender alguma coisa ou simplesmente querias ouvir o que eu vou dizer. Mas ainda assim, eu não sou importante para ti e tu não és importante para mim. Obviamente que se tu te inscreves no meu canal, obviamente que se tu interagires neste vídeo, deixas o teu like, sim, tu és importante porque tu estás a fazer com que o meu canal cresça. Mas se tu não fizeres algo de bom para mim, se tu não me agregares de alguma forma, tu não és importante, entendes? Nós não somos tão importantes assim para as pessoas. E nós não podemos nos ver como pessoas muito importantes, porque isso é muito mau. Isso nos limita, obviamente. Porque se tu tens a mania da grandeza, se tu achas que és uau, a Coca-Cola, a última Coca-Cola do deserto, obviamente que tu vais achar que qualquer passo que tu des estás a ser minuciosamente controlado, minuciosamente prestado atenção e que quando tu errares, alguém vai estar logo aí para te julgar. Quando tu acertares, alguém vai estar logo aí para te parabenizar. Mas a vida não é assim. A vida não é assim, tu vais errar, tu vais acertar e ninguém está nem aí. Obviamente que vão te julgar, obviamente que vão te parabenizar, mas ninguém está nem aí. No fundo, ninguém está nem aí. Eu vou falar com uma lapiseira na mão para eu... Não sei, acho que isso me ajuda a ficar mais calma. Segundo ponto, eu fico assim a pensar. Eu antes de fazer alguma coisa que
me dê alguma vergonha ou que eu sinta que a vergonha vai me limitar, vai me impedir de fazer, eu penso, o que é que eu ganho fazendo isso e o que é que eu perco não fazendo isso? Vamos supor que eu não produzisse conteúdo pela vergonha. E eu pensasse, eu quero fazer um canal no YouTube. Mas tenho vergonha. Ok. O que é que eu perco não fazendo isso? Eu perco a oportunidade de realizar um sonho, um objetivo meu, algo que eu gosto, e de eventualmente crescer e fazer com que isso se torne algo grande, uma conquista grande na minha vida e uma grande realização para mim, que é construir uma base sólida e uma carreira no YouTube. E se eu não fizer, e se eu não começar, e se eu não continuar, eu nunca vou saber como é que seria. Entendem? Então, a sensação de não saber como seria me assusta, gente, sinceramente. Eu não gosto de pensar que eu poderia fazer algo, mas não estou a fazer simplesmente porque tenho vergonha ou porque tenho medo de X ou Y. Porque o facto de eu não saber como é que algo que eu queria fazer seria se eu fizesse, me assusta. Por isso é que eu sempre vou ponderar assim, o que é que eu perco, o que é que eu ganho. E qual é a melhor escolha, qual é a melhor opção. A melhor opção será sempre ignorar a vergonha. A melhor opção será sempre não deixar que o medo, que a vergonha te limite, te impeça. E obviamente que estamos a falar aqui de coisas boas, né, gente? Não estamos a falar de coisas más. Nós estamos aqui a falar de coisas que vão te ajudar de alguma forma, que vão ser úteis para ti, que vão te fazer crescer, coisas boas, atitudes boas, ações boas, ok? Estamos a falar aqui daquela vergonha de fazer as coisas que não vão prejudicar ninguém. Por exemplo, uma coisa que as pessoas acho que muitas vezes passam é quando estão assim em festas ou em casamentos. Já aconteceu isso comigo quando eu era mais nova, que tu queres ir comer, mas tu pensas, fogo, vão me ver a servir, vão me ver a comer, vão falar que eu como muito. Gente, eu depois com o tempo, né, quando eu fui crescendo, e hoje em dia inclusive, eu não tenho vergonha nenhuma de me servir nos casamentos, não tenho vergonha nenhuma de comer frente às pessoas, não tenho vergonha nenhuma de levantar. Eu não tenho vergonha porque, fogo, o que é que eu perco não comendo? Eu perco a comida, tipo, eu vou deixar de saborear aquela comida que provavelmente é muito boa, só porque eu tenho medo, venho vergonha que as pessoas olhem para mim a comer e veem que eu estou aí a servir o meu prato. Isso é a coisa mais básica no mundo, ninguém está nem aí. É o que eu falei no início. Ninguém está nem aí, ninguém se importa se tu vais levantar, vais comer, vais te servir. Ninguém está nem aí. Se estás numa festa, num casamento, sei lá onde, e tiver comida é para comer, ok? Isso era uma coisa que eu, quando era mais nova, tinha assim um bocadinho de receio de comer nas festas, de comer nos casamentos, de me servir. Tinha muito medo, muita vergonha no caso. Mas hoje em dia eu penso, ninguém está nem aí, nós estamos aqui mesmo para comer. Se eu quiser comer comida X, eu vou comer. Se eu quiser comer comida Y, eu vou comer até porque comer é algo que eu gosto. E ainda se tu não comes, tu é que perdes, estás a perceber? Então, o que é que tu perdes comendo? O que é que tu perdes não comendo? O que é que tu ganhas comendo? O que é que tu ganhas não comendo? Entendes? Não ganhas nada não comendo. E perdes o prazer daquela comida, de tu saboreares aquela comida. E também há pessoas que têm vergonha, que têm medo de julgamento, porque são exatamente aquilo que elas temem, que são exatamente aquele tipo de pessoa que julga, que fala mal, que aponta o dedo, que vê maldade em tudo, que vê o lado negativo de tudo. Então, se tu enxergas o mundo assim, se tu enxergas as pessoas, o que as pessoas fazem dessa forma, obviamente que tu vais ter medo que as pessoas olhem para ti desta forma, porque é exatamente aquilo que tu és. É o que às vezes dizem. O mundo é um espelho e aquilo reflete aquilo que nós somos. Então, se tu és maldade no mundo, tu vais ver maldade no mundo. Se tu és bondade no mundo, tu vais ver bondade no mundo. Então, tenta ver se tu não és essa pessoa que julga muito os outros, que te fala mal dos outros, está sempre a ver maldade. Porque se fores esse tipo de pessoa, obviamente que tu vais ter vergonha. Obviamente que tu vais ter medo, obviamente que tu não vais ter coragem de fazer coisas. Porque é o veneno contra o... Como é que é aquela frase? O feitiço vai virar contra o feiticeiro, entendes? Se tu és assim, tu vais pensar que as pessoas, que todo mundo é como tu. Mas nem todo mundo é assim. Eu, pelo menos, não sou esse tipo de pessoa que vê maldade em tudo e que está sempre a julgar os outros. Não. Então, por que eu vou achar que as pessoas vão fazer isso comigo? E se alguém fizer, I don't care. Não me importo, porque não é um problema meu. A minha opinião é um problema meu. A tua opinião é um problema teu. Entende? E outra coisa que eu pensei que o mundo não é para os envergonhados. Gente, o mundo não é para os envergonhados. Não é para as pessoas que não têm coragem, que têm medo da opinião dos outros, que têm medo das pessoas. O
O mundo não é para esse tipo de gente. O mundo é para os corajosos, para as pessoas que têm medo, que têm coragem mesmo de arriscar, de fazer as coisas, de mostrar a cara e de mostrar o que elas são, quem elas são, no caso. Eu espero que esse vídeo te ajude de alguma forma. Normalmente não faço roteiros para aqui, para o YouTube. Eu faço mais roteiros para vídeos no Insta. Porque para o YouTube eu gosto de me sentir livre a expressar a minha opinião. No Insta, como são vídeos mais curtos, tem aquela necessidade de organizar mesmo as ideias para o vídeo ficar o mais curto e objetivo possível. Mas aqui eu não sinto essa necessidade de ter que escrever o que eu vou falar, até porque acredito que perde aquela naturalidade das coisas. Essa é uma conversa que eu estou a ter contigo e eu teria com um amigo meu, uma amiga. E eu gosto de me sentir assim, gosto de me sentir confortável e à vontade aqui nos vídeos do YouTube. Não que eu não me sinta assim no Insta, mas vocês perceberam, acredito que no Insta é mais mecanizado e aqui eu fico mais de boas para falar contigo. Beijinhos, até o próximo vídeo.